Olá, Duda Rovê aqui com vocês. Tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio aí desse podcast maravilhoso Pode Mais Mulher, porque aqui você pode mais mulher. E hoje, gente, temos uma convidada assim super especial, poderosíssima, doutora Marleide Anatólia. Vou falar rapidinho para vocês verem o poder, tá bom? E já eu passo a palavra para ela, tá? Ela é advogada, ela é mentora, ela é professora especialista em licitações, contratos, ela é empreendedora na Secretaria-Geral de Comissão de Direito Administrativo, né? Estou errando alguma coisa? Vai me corrigir, por favor. É muita coisa, gente. Na subseção da Samambaia, ela é sócia sênior do escritório Alves e Anatólias, né? Isso. E CEO do Instituto Nacional de Licitações Anatólia. Acho que ainda deixei passar mais alguma coisa, né? E ela é realizadora aí, né, do método INLA, é assim INLA. que fala? INLA. Isso. Opa, vamos saber tudo desse método hoje, né? Então, vou passar a palavra aí para a doutora Marleide Anatólia, para ela se apresentar e falar aí com vocês, tá bom? Fica à vontade, doutora. Obrigada. Prazer ter você aqui, bem-vinda, tá? Obrigada. A primeira coisa é agradecer pelo convite, Duda. É incrível estar aqui com você, poder apresentar um pouco do meu trabalho, da minha experiência aí com o empreendedorismo feminino na área do direito, né? Mais especificamente na área de licitações e contratos. Bom, eu sou advogada, pós-graduada e especialista em licitações e contratos, CEO do Instituto Nacional de Licitações Anatólia, que é INLA, que também dá o nome ao método que foi criado para formar profissionais e empreendedores na área de licitações e contratos. Então, hoje, além da consultoria, eu presto mentoria e ensino a minha profissão para quem aí quer vender para o governo, fechar contratos milionários, que inclusive é até o nome do meu curso, como fechar contratos milionários com a vendas ao governo, e é minha paixão. Eu gosto muito de trabalhar nessa área, e eu estou muito feliz de fazer parte desse podcast. Muito obrigada. Que maravilha. A gente que agradece tanto conhecimento, né? E me diz uma coisa, nossa, você faz muita coisa, como é que você dá conta? Vamos falar aí para essa mulherada aí, né? Que é possível, para elas verem que é possível, mas você faz muita coisa, né? Realmente não é fácil conciliar o horário, né? Mas a gente organiza uma agenda, tem as pessoas também que ficam por trás, tem a equipe que me ajuda a conciliar todas essas atividades, porque atualmente eu presto consultoria para uma empresa, especificamente, e assim como outras, né? Então, eu tenho uma dedicação exclusiva, mas tem os horários certinhos para fazer cada atividade, tem uma divisão aí, uma organização, um cronograma muito grande para a gente conseguir atender todo mundo e atender bem, né? Que o importante é trabalhar, mas trabalhar bem, trabalhar com o que a gente gosta, que é o que eu faço e eu realmente adoro. Que maravilha, muito bom, viu? Então, eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua história, antes da gente falar aí do seu método, né? De mostrar esse trabalho maravilhoso aí para as meninas que estão nos assistindo. Então, conta um pouquinho da sua história aí, para elas saberem mais de você. Sim. Bom, o que acontece? A advocacia, ela segue várias regras, né? A gente tem um código de ética a seguir. E existem umas limitações, porque eles querem evitar que a advocacia seja mercantilizada. Mas o empreendedorismo veio para modificar isso, tirar um pouco desse efeito arcaico mesmo da advocacia, porque quando a gente faz direito, quando a gente participa de uma faculdade, a gente não sai preparado para empreender, a gente não sai preparado para cuidar de um negócio, e hoje em dia a advocacia é um negócio, um negócio que pode ser muito lucrativo, não é só uma prestação de serviço. Então é importante a gente ver o nosso escritório, seja físico, seja online, como um negócio e cuidar das áreas desse escritório, como a área de marketing, a área de vendas, o financeiro, que é muito importante. Então o empreendedorismo vem para isso, para modificar um pouco dessa mentalidade de uma formação totalmente obsoleta, de um mercado muito conservador, para a gente demonstrar as oportunidades, que existem várias na área do direito pouco exploradas, como por exemplo a área de licitações e contratos.
né? A venda para o governo é um mercado que não tem crise, não tem falta de pagamento. Existem, sim, situações de atraso, mas existem também medidas para evitar todas essas situações diante da venda para o governo, né? O B2G. Então, a gente precisa estar preparado para atuar, porque não é somente participar de um processo licitatório e ganhar. Existe a fase preparatória, que é antes de participar, que é organizar a documentação da empresa, ver qual que é a qualificação técnica dela, o que ela pode, o que ela não pode fazer. Também fazer um estudo também das opções tributárias para ver se aquela opção está mais vantajosa de acordo com a atuação. O durante, que é a participação de um processo licitatório em si, que é ler o edital, de analisar de uma forma técnica, conseguir compreender o que ela está exigindo, que ela exige para o empreendedor participar e ganhar. E o pós, que é fazer o gerenciamento do contrato e o gerenciamento eficaz. Porque não é só assinar um contrato. O contrato vai ter uma vida útil ali, que ele precisa ter os valores atualizados, precisa que tenha os prazos serem seguidos. Então, existem o antes, o durante e o depois. E quando a gente vai empreender na área de licitações e contratos, é importante você dominar cada uma dessas áreas. Nossa, que top. E assim, mas uma pessoa leiga, né? Eu vi você falando algumas siglas aí, né? B2G, uma coisa assim, né? O que isso quer dizer para uma pessoa que não entende? Vendas para o governo. É basicamente porque hoje em dia a gente tem vários mercados. Um dos mercados é o B2G, que é vendas para o governo. No qual tem de um lado a pessoa física ou a pessoa jurídica e do outro lado é o governo, que pode ser uma empresa que na verdade pode ser estadual, o municipal e o federal. O governo estadual, municipal e federal. Então, existem essas duas vertentes. Tanto a empresa de um lado e o governo do outro. Olha só que bacana, né? É uma novidade, na verdade, isso aí, né? Uma novidade, assim... eu até comentei com você que eu achei bem interessante, porque a gente não vê muito falar nesse tipo de trabalho, né? Ao que você atribui essa dificuldade assim, de informações que a gente tem, principalmente na internet, né? Ao que você atribui isso? Hoje em dia, no Brasil, tem milhões de empresas, mas somente 3% dessas empresas participam de um processo licitatório. E várias delas participam, mas são inabilitadas, por falta de conhecimento técnico mesmo. Como eu disse, a empresa tem que estar preparada, porque quando participam de um processo licitatório, tem várias documentações a serem organizadas. Porque o governo, ele é que vai informar que ele quer comprar ou que ele quer contratar aquela prestação de serviço. Por isso que eu falo, é muito mais fácil esse tipo de negócio, porque você não precisa captar cliente. O cliente que está lá falando, olha, eu quero você, eu quero o seu serviço, ou eu quero o seu produto. Então, ele só precisa seguir as regras, porque mexe com dinheiro público, não? Então não é simplesmente ir ali na papelaria e comprar papel. Ele precisa que aquela papelaria esteja corretamente com seus impostos, com seus documentos, para conseguir que ela possa vender para o governo. Ah, tá. Então tem todo um processo aí, né? Não é igual a gente fecha vendas aí, no geral, né? Uma pessoa só chegar e realmente, eu entendo de vendas e vou fazer o negócio. Não, tem todo um processo aí, né? Exatamente. Como eu disse, como mexe com dinheiro público, né? Ele não pode contratar qualquer pessoa, qualquer empresa. A empresa tem que estar com a documentação correta para vender. Então, é exigido que ela esteja com todos as CNDs vigentes. As CNDs tem várias, mas vou citar algumas. A CND municipal, que vai informar que ela está regular com os impostos municipais, o CND estadual e a CND federal, que é a mesma coisa, né? Basicamente, obviamente, de acordo com os impostos estaduais e os federais. Tem a CND de FGTS, né, que é o Fundo de Garantia, que ela tem que estar regular com o pagamento do Fundo de Garantia dos seus colaboradores, assim como várias outras CNDs. Mas são documentos que, com um consultor capacitado e pronto, conhecendo basicamente a lei, ela consegue orientar a empresa a estar adequada. Além disso, ele quer que a empresa que estiver prestando serviço para o governo tenha qualificação técnica, que possa vender aquilo e possa vender com qualidade, né? Quando eles fazem um edital para comprar um papel, eles não querem que chegue lá o menor preço. Ele quer, obviamente, contratar o menor preço, mas também quer a qualidade. Por isso que existem as exigências, né? Eles vão exigir a gramatura de um papel,
o tamanho de um papel, para não ocorrer o fato de comprar uma coisa e receber outra. Ou então, quem estiver lendo o edital entender que eles querem comprar uma coisa e, na verdade, não era exatamente aquilo, era outra coisa. Então, tem todas essas peculiaridades que a gente precisa estar preparado para participar e participar de uma maneira vantajosa, né? Porque às vezes a empresa participa, não conhece o que está fazendo, joga o preço lá embaixo e não consegue sequer entregar. Então é importante ter uma assessoria técnica aí consciente e ter sabedoria na lei mesmo para a gente não causar nenhum prejuízo para a empresa que a gente está prestando consultoria. Achei importante você falar a questão de preço, né? Às vezes a pessoa, no intuito de ganhar, joga o preço realmente lá embaixo, né? E acha que só isso já está valendo. Exatamente. Então foi um toque super importante esse que você deu, né? Porque é aquela questão, procurar o conhecimento realmente para fazer da forma correta, né? Exatamente. Existem vários tipos de prestação de serviço, né? E a gente consegue imaginar que vários nichos de atuação dentro da venda de governo, porque ele compra tudo, né? Eu sempre falo, compra tudo o tempo todo. De papel a itens de higiene, a material de escritório, a grandes coisas como construção de um prédio, aquisição de avião, por exemplo. Coisas realmente de vários nichos. Mas todos eles precisam ter as suas peculiaridades e especificações técnicas daquele nicho. Então, se a empresa for participar para apoio administrativo, que é a terceirização de mão de obra, por exemplo, vai terceirizar para o governo aí uma secretária. Aquela secretária não recebe só o salário. Ele vai ter que pagar os impostos, vai ter que comprar possivelmente uniforme. Então, é importante que ele saiba o que ele está fazendo para criar o produto, na verdade, uma planilha de custo ali daquele colaborador condizente, tanto com o que ele vai ter que pagar, para ver se o que ele vai receber é vantajoso. Às vezes acontece da empresa entrar sem saber o que está fazendo, jogar o preço lá embaixo e aquilo você quer dar para pagar os impostos inerentes à folha de pagamento, né? Exatamente. Então, não adianta ser uma empresa aventureira, né? Não adianta você falar, eu quero vender para o governo e vender de qualquer jeito. É preciso se preparar, porque também tem as penalidades, né? Quando a gente vai comprar um produto de uma empresa, também temos a proteção do direito do consumidor. Assim é com o governo. Tem proteção também do direito administrativo, e assim como outros também. Tá. Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta assim, bem... Não me corrija, né, se eu estiver falando besteira, né? Claro. Eu tô aqui aprendendo também, mas assim, digamos que eu sou uma pequena empreendedora, talvez eu não tenha colaboradores, mas até que eu ando, né, mais ou menos em dias aí com as minhas taxas e tal, eu consigo fazer esse fornecimento para o governo também? Eu consigo fazer esse trabalho e ganhar dinheiro também? Consegue. Porque, eu tô perguntando assim, porque eu vi você falando em colaboradores, né? Mas aí, às vezes, a pessoa não tem. Então, assim, só para que todo mundo entenda, né? Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Consegue. Hoje em dia, o microempreendedor individual tem a facilidade de participar com algumas diferenças, né? Eles não concorrem de maneira igual com uma empresa de grande porte. Tem a Lei Complementar 123 que prevê algumas flexibilidades para facilitar que o microempreendedor participe de um processo licitatório. Tem licitações específicas também com cota exclusiva para esse tipo de empresa, que são empresas com um faturamento menor. E também tem tem o maior prazo para apresentar a certidão de regularidade fiscal. Então, existem sim possibilidade de participar e, inclusive, licitações exclusivas para esse tipo de empresa, para empresas pequenas, microempresas e empresas de pequeno porte. Olha, novidade para mim também, né? Igual eu falei, eu estou aqui aprendendo também, porque isso para mim é novidade, assim. E eu acho um conhecimento importante para as pessoas, né? E é um leque a mais também, né? Uma forma diferenciada de trabalhar, né? Exatamente. Principalmente na pandemia, porque todos os mercados, todas as áreas de negócios teve um baque muito grande. Mas o que não teve foi, por exemplo, a venda para o governo. Porque o governo continuou a funcionar. Obviamente, teve setores que foram fechados, mas nem todos. Foi necessário que ele tivesse que mantesse o governo andando. E na pandemia, muitas empresas perceberam essa atuação. Eles fecharam a porta do mercadinho, mas procuraram uma licitação de uma escola, por exemplo, que é pequeno, que é um vulto menor de quantidade, de valor também, para conseguir manter seu negócio. E hoje em dia, existem empresas que atuam somente na área de licitações. Antigamente era só mais uma oportunidade. Hoje não, é a oportunidade. Porque é muito mais fácil você ter uma empresa
às vezes somente online, sem funcionários, e Uhum. conseguir vender para o governo da mesma forma. É somente ter a documentação correta e, obviamente, a qualificação técnica necessária. Ah, olha só que bacana. E deixa eu te falar, mas como que a pessoa desperta essa visão? Essa visão de empreender e de realmente. É igual você falou assim, na pandemia, algumas pessoas, né, passaram a trabalhar. Mas, por exemplo, uma pessoa que não tem esse conhecimento, ela vai buscar aonde isso? Para ela saber que ela pode realmente ir lá e fazer negócio com o governo. Onde que ela fica sabendo? Como ela fica sabendo disso? Bom, tem vários portais que divulgam os editais, mas o mais conhecido, e também porque ele é um portal gratuito do governo, que é o Compras Governamentais, Compras GovBR. Então, nesse portal é divulgar todas as oportunidades de licitações. As licitações tem dispensa de licitação, concorrência, pregão eletrônico presencial. Agora, na verdade, o pregão presencial está um pouco deixado de lado, está tudo muito eletrônico. Mas nesse portal você consegue ter as oportunidades de venda e é dividido também por cidade ou por estado, ou até mesmo por tipo de empresa pública mesmo. Então, lá você consegue encontrar as oportunidades. E agora no meu Instagram também, doutora Marlene Anatólia, você consegue também aprender a como vender. Tem um passo a passo de várias fases do processo que você consegue ver. Se não compreender, pode entrar em contato que a gente tira dúvidas. Então, existem vários meios aí de conseguir empreender e vender para o governo. Eu estou pronta para poder ajudar quem quiser. Maravilha, gente. Olha as dicas maravilhosas aí, gente. Um leque a mais, tem oportunidade a mais, né? Precisa ficar de olho nisso, hein? E o que eu ia perguntar? Como que você chegou ao clube? Como que você conheceu as meninas do Clube Mais Mulher? Então, eu conheci pelo Instagram. Eu acompanhei um pouco de vocês lá e vi o trabalho de vocês, que é muito incrível mesmo, traz umas oportunidades incríveis para as mulheres empreender. Eu vi que tem várias consultoras ali ajudando no Instagram, mudar um pouco do perfil, até mesmo na alta performance mesmo feminino. Então eu achei incrível o clube e logo quis fazer parte dele. O clube realmente é isso, né? Agregar na vida das mulheres, né? Inspirar e também trazer muito conhecimento, né? Uhum. E é tudo que você faz, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Falando em Instagram, internet, a gente não vê muito esse tipo de trabalho que você faz, né? Uhum. Como você teve essa visão? Não, eu quero compartilhar isso, eu vou colocar nas minhas redes sociais, porque a gente não vê. Inclusive, eu queria até saber por que as pessoas têm essa resistência. Não sei se é uma resistência, né? Uhum. Em falar disso nas redes sociais. Bom, o empreendedorismo é você perceber uma dor e tentar solucionar ela. Então, eu percebi, até participando de processos licitatórios aqui no Distrito Federal, que muitas empresas que participam não sabem o que estão fazendo. Às vezes é desclassificado porque falta um documento ou erra na hora de elaborar uma proposta. Então, eu percebi uma oportunidade nesse momento, na minha atuação mesmo. E também eu percebi que várias empresas que podem participar de um processo licitatório, não participam porque não sabe. Não sabe como que faz, não sabe onde encontrar um edital, não sabe como gerir um contrato de pós-venda, né, para o governo. Então, eu percebi nisso uma oportunidade e também quis monetizar isso, levar conhecimento para quem quer aprender. No meu caso, eu sou advogada, assim como pode advogados atuar somente nessa área, mas também qualquer pessoa que queira ser analista ou com a própria empresa pode participar de licitações e vender para o governo, entende? Fala de novo as suas redes sociais aí para que as meninas gravem direitinho, né, e vão procurar informação no local certo, gente. Fala aí para que elas possam anotar, né, e saber, né, aonde procurar realmente essas informações todas, né, que a gente está passando aqui. Tá certo. O meu Instagram é doutoramarleide.anatólia. Também tem um site do Instituto, né, o Instituto ILA, que é o Instituto Nacional de Licitações Anatólia. Lá também você consegue acessar os links para os cursos, né? Já tem curso aí para quem quiser aprender a vender para o governo e fechar contratos milionários, que é isso que eu venho fazendo nos últimos anos. Maravilha. Vamos falar então um pouquinho aí do INLA, né? Que até no começo eu até falei, né? Sigla por sigla. Então, explica para as meninas aí que estão aqui nos assistindo o que é esse método, né? Como que você chegou nesse método, né? Fala um pouquinho dele pra gente.
Bom, o método consiste em identificar negócios lucrativos de alta performance. Porque a licitação hoje em dia é um negócio e é uma oportunidade de ganhar dinheiro. Hoje em dia, às vezes a pessoa acha que é só licitação, é só um dos meios, mas pode ser o meio. Então, a gente criou esse método para demonstrar que é possível ganhar dinheiro com licitações, com esse método, no qual vai aprender a formular um negócio. Não é só vender. Eu vou ensinar você a ter um negócio lucrativo nessa área. Tanto, como eu disse, na fase anterior, no durante, que é participar de um processo, e também gerenciar um contrato de qualquer modalidade. A licitação, ela tem várias modalidades e teve, com a nova lei 14.133, teve umas alterações nas modalidades. Então, ficou muito mais fácil participar do processo licitatório, porque a maioria agora é eletrônica. Então, em qualquer lugar, você está lá em Minas Gerais, quer participar de um processo licitatório aqui, é possível. Mas, para isso, você precisa compreender como participar, quais as documentações corretas, como fazer uma análise técnica de um edital e, obviamente, preparar a documentação toda correta para apresentar e vender para o governo. Então, o método foi criado para isso, para auxiliar as empresas, tanto a empresa quanto o empreendedor, porque o empreendedor não precisa ter necessariamente uma empresa, ela pode prestar serviço de consultoria para outras empresas. Então, a gente formulou um negócio que demonstre a possibilidade de ter lucro vendendo para o governo. Né? Então, é essa a finalidade do método e tem dado muito certo. Na verdade, é um método que veio da minha vivência dos dois lados, porque eu era servidora pública e pedi exoneração e depois fui atuar como consultora para empresas privadas. Então, eu tenho as duas visões, do público e do privado, que facilita. E, assim, muito dos problemas que eu tive por falta de conhecimento, a gente está abrindo a possibilidade da pessoa já saber, ó, não faz isso que vai dar certo. Porque o principal é conseguir que essas empresas tenham sucesso, que essas pessoas tenham sucesso vendendo para o governo. E a experiência, né, igual você falou, faz toda a diferença. Né? Já saber o que não fazer já é um passo gigantesco, né? Sim. E bacana porque vocês ensinam isso. Né? Então, assim, para quem quer realmente aprender mais, né, no caso, é buscar esse método realmente. Gente, e só para lembrar que nós temos um patrocínio maravilhoso aqui nesse episódio da Vanessa Loura. A Vanessa Loura, que é a fundadora da empresa Vanessa Loura Marketing Olfativo. Então, gente, ela trabalha com desenvolvimento de identidade olfativa, né? Fragrâncias exclusivas aí para marcas, lojas, empresas e eventos. Como ela falou, ela gera emoção, né, para que você tenha mais resultado aí e as pessoas lembrem de você e da sua marca, tá bom? Inclusive, esse método, né, como que você... Como que foi essa relação sua? Igual você falou aí, né, que era CLT, era funcionária pública, né? E aí passou a empreender. Como foi essa transição? Como foi esse olhar seu para o empreendedorismo? Na verdade, as pessoas às vezes têm um pouquinho de receio dessa transição. Fala um pouquinho disso aí pra gente. Exatamente. Quando a gente escolhe empreender, a gente nem sempre está escolhendo o caminho mais fácil, mas a gente está escolhendo o caminho com mais sucesso, né? A partir do momento que a gente faz o nosso horário e, obviamente, a gente faz o nosso salário também, né? Obviamente, com tudo bem organizado, porque é importante que a gente não seja escravo do nosso empreendedorismo. A gente precisa conciliar isso com uma vida pessoal, né? Porque senão, no fim, não vale a pena. Uma das coisas que eu falo que é bem importante no curso vai aprender a parte técnica, porque é importante saber a lei, saber as regras, mas também vai aprender a parte técnica, né? Então, você vai saber fazer, vai participar da parte técnica, mas também vai ter a parte prática. Que você vai aprender como mexer nos portais, como ler o edital da maneira correta e conseguir atuar mesmo nesse mercado de uma maneira positiva, vendendo e ganhando dinheiro com os contratos que forem firmados. Então, a minha visão, quando eu deixei de ser, no caso, concursada para empreender, foi mesmo aquela vontade de crescer, né? O sucesso. A gente sempre busca sucesso na nossa vida, e eu sempre busquei também na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E eu sabia que, para mim ter sucesso, eu teria que ter coragem para empreender e seguir o meu caminho sozinha, né? Existem pessoas que têm sucesso trabalhando para alguém, tá tudo certo. Mas aquela acomodação me incomodava bastante e eu quis
empreender e buscar outros meios também de ganhar dinheiro. Eu ia até te perguntar isso, né? Porque o sucesso, ele é bem relativo, né? Como você acabou falando. Mas então, o que é o sucesso para você? A pessoa que olha para você, você fala em sucesso, né? O que é o sucesso, né? Na sua visão. Para mim, o sucesso é o poder de escolha. Eu posso escolher onde eu quero ir, se eu não quero ir, se eu quero ficar em casa, ou se eu quero trabalhar, ou se eu não quero. É o poder de escolha, o sucesso. Às vezes, a pessoa tá ali naquele trabalho todo dia, ganhando o mesmo salário e no mesmo horário, fazendo as mesmas coisas, e aquilo não lhe traz felicidade, não traz prazer para a vida. Então, para mim, o sucesso é isso, é ter possibilidade de escolha, é poder escolher onde eu quero ir, onde eu quero estar, o que eu quero vestir, o que eu quero calçar, entende? Isso para mim é o sucesso. Muito bacana. Essa visão, né, é relativa mesmo, né? Cada um tem o seu. Exatamente. Mas quando chega ao ponto de incomodar, né? Igual você falou, estava incomodando, hora de buscar novas coisas. E as pessoas em volta, sabe? É porque empreender implica muito nisso, né? Às vezes, o que a gente ouve muito, geralmente, é falta de apoio, falta das pessoas compreendendo a sua decisão. Lógico que não é todo mundo, mas a maioria, né? São as queixas que a gente ouve. E como foi esse processo para você? As pessoas acharam que você estava... Olha, não, fica aqui... O geral quer que você fique ali, mas porque ali deu certo, então, né? Como dizem, né? Time que está ganhando não se mexe. Mas aí você foi para o outro lado. Então, eu queria que você contasse isso também, até para inspirar, né? As empreendedoras que estão vendo a gente. Bom, quando eu escolhi pedir exoneração, que eu pedi exoneração mesmo, não foi um tempo ou uma licença, eu choquei muita gente. Porque as pessoas sonham ser concursadas, né? Ter um concurso público. E ainda eu, na verdade, verdade... aqui, né? Exatamente. Brasília. Exatamente. Aí, quando eu escolhi fazer direito, eu quis realmente pedir exoneração para não ter aquela liberdade de não dar certo e poder voltar. As pessoas, quando eu mencionei, falaram que eu estava louca, né? Fica aí, tá bom do jeito que está. Mas eu realmente sempre quis mais, tanto que eu fiz direito. Senão, eu poderia ter continuado no serviço público sem fazer faculdade, sem fazer uma pós, sem querer crescer. Eu quis crescer, quis buscar, e foi necessário realmente abrir mão. Eu sempre falo, é importante às vezes a gente ter a humildade de dar um passo para trás, para na frente conseguir alcançar aquele objetivo que foi traçado. Foi um objetivo que eu escolhi aquilo para minha vida e corri atrás. Tanto a questão de pedir exoneração, quanto a questão de vir para Brasília. Né? Eu sou de Minas Gerais, sou de uma cidade muito humilde, uma cidade muito pequena que chama-se Gouveia, ela nem tá no mapa. Então, quando eu vim para Brasília, eu vim realmente para mudar a minha realidade. E eu consegui mudar a minha realidade empreendendo na advocacia, especificamente com licitações e contratos. Isso foi um divisor de águas, foi minha virada de chave e foi o passo mais importante que eu tomei na minha vida, que eu em momento nenhum arrependi. E aí, quando você veio, você falou de uma cidadezinha pequena, né, e tal, é um baque, é totalmente diferente, né? Mas aí você conseguir, né, igual você falou, um direcionamento. Mas como que foi isso? Você não tinha ninguém para falar para você, vai por aqui, né? Busca por aqui, que aqui é bacana. Igual você está direcionando, né, as outras mulheres. Mas você não tinha isso. Então, como foi que você lidou nesse momento, né? Para você achar o seu caminho, achar, não, aqui é onde eu vou ficar, aqui vai dar certo para mim. Realmente, no início foi bem difícil, porque eu realmente não tinha esse mentor, não tinha essa imagem de uma pessoa para me ajudar a traçar um caminho mais promissor. E no início foi realmente quebrando a cara. E com o tempo a gente vai aperfeiçoando, vai aprendendo o que é melhor para si. E é isso, é um dos objetivos do curso, né? Às vezes a pessoa, eu quero vender para o governo e acha que é de qualquer jeito. Imagina se há 10 anos atrás, né, eu tivesse uma pessoa, Marleide faz desse jeito, Marleide disse não é legal. Eu estaria muito mais à frente. Então, eu acho que todo o caminho, toda a minha experiência, que são 15 anos de experiência, não é pouco tempo,
é importante para Muito mim tempo. ajudar outros profissionais a crescer e alcançar mais rápido do que eu demorei para alcançar, entende? Aham. Então, para mim é muito importante, para mim é muito prazeroso ter essa oportunidade de conseguir passar o conhecimento. Não é uma aventura, realmente é o que eu estudei e é o que eu trabalhei em todo esse tempo, né? Tanto como servidora pública, quanto depois que eu formei em Direito e consegui pegar a minha tão sonhada OAB. E deixa eu te falar, eu vi você falando assim em organização. Você sempre foi organizada com tudo? Porque também é uma dificuldade das empreendedoras, né? Conciliar tudo, a vida pessoal, a vida profissional, é Conta muito aí como é que é essa difícil. parte aí. Bom, é importante a gente ter primeiro é saber o que você quer, né? Porque não adianta você querer alguma coisa, mas não saber o que é exatamente. É importante você traçar objetivos e objetivos seguros. Eu sempre falo, monta uma cadeia de objetivos, mesmo que seja material, e tente aos poucos ir adquirindo, conseguindo alcançar eles. Com isso, eu organizei toda a minha agenda e também o que eu quero fazer nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Dá certo sempre? Não. Não. Às vezes Essa acontece, às vezes acontece de não dar certo, a gente se perder em um momento ali, mas ter um direcionamento é muito importante, né? Pra gente não ficar perdido, não ficar atirando para todos os lados, porque quando a gente forma em direito, a gente aprendeu um pouco de tudo. Direito civil, direito empresarial, direito penal, a gente aprendeu um pouquinho de tudo. Com o tempo, a gente vai entender o que é a vocação. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de defender criminosos, gosto de defender o direito do consumidor, o direito de família. Então, com o tempo, com a atuação, você vai perceber qual que é a sua aptidão, né? Entendo. E depois você vai ficar somente naquele nicho. Eu já advoguei na área civil, na área consumerista, e hoje eu escolhi atuar só com direito administrativo. Então, é importante... Você pode ir migrando. Pode. Quando você forma em direito, é como se fosse uma medicina. Forma generalista. E depois você vai aperfeiçoando e mantendo. A minha diferença é que eu sempre atuei com licitações, mesmo antes de formada. Quando eu era servidora pública, eu fui pregoeira, fui assistente da área de licitações. Então, quando eu formei, eu já sabia mais ou menos o que eu queria, onde eu queria atuar. E, obviamente, eu fui só estreitando o caminho para chegar naquele ponto e atuar especificamente nessa área. Mas antes, obviamente, eu atuei em outras, né, com colegas, né, que foram bem importantes para minha trajetória aí, de crescimento profissional, mas hoje eu escolhi atuar só com licitações e contratos, e é o que eu quero, eu adoro essa área, então para mim todo mundo, forma direito, vai participar de licitação, vai aprender, porque é uma área muito promissora, eu adoro. E fala um pouquinho então da sua parte, eu vi você falando de mentor, né, que eu também acho que todo mundo precisa ter um mentor, inclusive eu sempre falo, todo mentor, né, tem um mentor por trás também. Com certeza. Mas fala um pouquinho, então, da sua parte como mentora, né? Porque você faz várias coisas e entre elas, você é mentora. Fala um pouquinho aí dessa parte também. Como mentora, como você trabalha, como que é... Isso vai incluir um pouquinho também mais, né? Fala um pouquinho mais do seu método, mas eu queria saber desse papel seu como mentora mesmo, como direcionar essas mulheres. Bom, o direcionamento funciona da seguinte forma. A primeira coisa, eu quero saber o que essa pessoa quer fazer na área profissional. Ela vai atuar com licitações, ok, mas ela quer fazer o quê? Ela quer vender, quer prestar serviço, se quer vender o quê? Ou se vai prestar serviço em qual área? É entender, basicamente, qual que é a atuação e ver se aquele produto ou se aquele serviço é uma oportunidade de venda para o governo. Porque existem 1000 oportunidades, mas nem todas vai estar pronta e preparada para vender. Às vezes a gente precisa organizar o produto para ele estar pronto para vender para o governo. E além de toda a documentação, a qualificação técnica também. Quando a gente começa a conversar, começa a ter as primeiras reuniões, eu procuro entender qual que é o perfil daquele profissional e traçar um caminho para ela, mostrar, olha, é importante vamos começar então com pequenos produtos,
com um contrato de menores vultos para você ir crescendo, ou não, você já tem uma qualificação técnica que dá para a gente participar de processos licitatórios maiores. Então, é todo um preparatório que a gente consegue na mentoria, assim como para a empresa também. Às vezes, é um CEO de alguma empresa que está querendo uma mentoria para organizar aquela empresa para vender para o governo. Então, eu procuro estudar aquela empresa, estudar todas as fases, a parte de documentação, tributário e também o know-how dela de execução mesmo de serviço ou de entrega de produtos e ver o que está mais adaptado para vender para o governo. Porque às vezes ela vende esse copo, essa garrafa. Esse copo tá com preço ruim, ela não vai ganhar licitação nenhuma, mas essa garrafa tá ótima. Então vamos atuar vendendo água, né? Então é todo um estudo que é feito, uma preparação para que ela esteja pronta, mas esteja pronta de uma maneira eficaz, de uma maneira eficiente para ela ter retorno financeiro. Essa questão dos preços, né? Igual você falou assim, esse copo tá com preço ruim, mas como que sabe? Porque hoje em dia tem um portal transparência e tudo que o governo compra, ela tem que divulgar, né? Hoje tem o Portal Nacional de Compras Públicas que divulga, por exemplo, a gente pega um setor, por exemplo, do Exército. Ela comprou copo, ela sempre compra, a gente consegue ter uma média de valores, entende? Então, a empresa pode até participar do processo, mas ela vai saber se ela vai poder abaixar o preço para ganhar ou não, se vai participar mesmo, mas não tem muita chance. Às vezes, estudar os concorrentes também é bem importante. Então, participei lá, fiquei em terceiro lugar. Vamos estudar a documentação dessas duas empresas para ver se elas realmente preenchem os requisitos para vender para o governo. Então, tem toda uma preparação. Não é só o preço. Às vezes, entender o processo para entender qual que é a documentação que o seu concorrente deixou de apresentar já é uma vantagem muito grande e de terceiro você passa a ser o primeiro colocado e fechar o contrato. Olha só. Então, o que acontece? Esse trabalho, por exemplo, que as empreendedoras às vezes não têm, que é, igual você falou, de olhar o seu concorrente, de sentar, olhar os dados, realmente vai ter que fazer. Não tem como fugir. Porque acontece, né? Às vezes a gente procrastina e a gente vai deixando para trás. Aí, nesse momento, já não tem como ficar para trás esse tipo de tarefa, né? Esse tipo de ação, no caso. Exatamente, mas é o diferencial do profissional que atua nessa área. Porque ele sabe que participar do processo não é só isso. Existem outras coisas que são importantes, que devem ser feitas. Nos primeiros, sempre é mais difícil, mas com a sua vivência, com o aprendizado, com vários processos, você vai conseguindo ver que aquilo ali não é tão obscuro e tem uma facilidade maior de fazer análise dos concorrentes. Às vezes, então, depois de um tempo, quando você já está participando, você percebe de cara o que está errado. Então, é muito mais fácil. Mas isso a gente só adquire com o tempo, com a experiência. Mas o nosso curso é justamente para isso. Demonstrar o que você tem que observar. Tem detalhes que ninguém conhece. Então, se você já sabe um detalhe, você já está à frente do seu concorrente e com certeza vai conseguir que ele seja inabilitado e você se torne vencedor do certame. Então, são fases. Cada fase tem sua importância. Ela, em conjunto, vai ser muito crucial para o seu sucesso. Mas é importante que tenha conhecimento e domine cada uma dessas áreas. E qual que é uma habilidade, vamos falar aqui agora, né, falando em desenvolvimento, qual que é uma habilidade que essa pessoa precisa ter, que você atribui aí para ela empreender primeiro, né? E depois para ela empreender nesse setor? Para mim, nos dois, é a resiliência. É importante a gente saber que nem sempre nós vamos ganhar, nem sempre vamos sair vitoriosos, mas é importante saber recomeçar, né? Existem empreendedores que vão começar qualquer negócio, vão desistir na primeira porta fechada. Mas se ele tiver resiliência e tiver essa constância, gente, o sucesso é certo. Porque todo mundo pode ter sucesso. O diferencial é o que ele faz com aquilo. O que ele faz com as derrotas? É um impulsionamento ou é um ponto para desistir? Se ele transforma aquilo como impulsionamento, como uma força mesmo para conseguir continuar aquele caminho, para mim, não tem como. É sucesso. E nessa hora precisa estar muito motivado, né? Porque com resiliência certeza exige motivação, né? Verdade. E como que você lida com isso, essa parte de desenvolvimento? Que a pessoa que busca o seu treinamento. Você já falou de resiliência. O que mais que precisa para essa pessoa realmente enxergar, igual você enxerga, né? O sucesso ali na frente.
Bom, para mim, eu acredito que é ter essa facilidade de comunicação, porque você vai trabalhar com vendas para o governo, mas também vamos trabalhar com pessoas, né? Primeira Isso é pessoa não é importante. simplesmente um órgão, tem pessoas ali. Então, você ter essa facilidade, essa habilidade para conversar, para ouvir, é muito importante, mas em qualquer área. Não adianta você empreender se você não gosta de ouvir, se você não tem paciência com o seu cliente. É importante você, eu sempre falo, criar perpétuos. É fazer com que sua vida profissional se estenda à sua vida pessoal. Não é ser de um jeito em um lado e ser de outro no outro. É importante que o profissional seja bom e seja bom em qualquer fase. Aham. Por exemplo, quando você chega num órgão público, se você é grosso com o porteiro ou com o faxineiro e quer ser bem atendido, né, por um chefe, você precisa ter o mesmo tratamento com todos. Então, o empreendedor precisa ter uma comunicação muito boa com o seu ouvinte. Qualquer que seja ele, você precisa. E Aham. também fazer um network, que também, como eu digo, não começa dentro por um CEO ou por um senhor, uma pessoa importante. Começa em qualquer lugar. Às vezes a pessoa não sabe, por exemplo, que uma padaria pode vender para o governo. Pode fornecer o lanche de uma escola ou de uma instituição, um café. Não sabe disso. E é importante Não tem você essa visão, não ter né? essa visão de mercado, né? Aham. Então é importante você demonstrar para aquilo o que você faz. Às vezes você vai naquele lugar todos os dias e ele não sabe que você é advogado. Ou você vai. Uhum. Todos os dias você anda com as mesmas pessoas, elas não sabem o que você faz. Né? Então, às vezes, quando o empreendedor quer empreender, ela deixa de fazer um network bem ali. No seu círculo de amizades, no seu círculo familiar. Todo mundo tem um conhecido que tem uma empresa, mas aquela empresa vende para o governo, aquela empresa sabe que pode vender para o governo, até microempreendedor sabe que pode vender para o governo, que tem licitações específicas para aquilo. Então, o empreendedor que for fazer empreendedorismo na área de licitações de contratos, é importante disseminar esse conhecimento e demonstrar o que você faz. Hoje em dia, o network é muito mais que distribuir cartãozinho. Na verdade, para mim, distribuir cartãozinho está bem Tá ultrapassado. obsoleto, Tá né? obsoleto. Mas, você fazer um network demonstrando o que você faz é um diferencial. Você precisa ter clientes, então você precisa que essas pessoas saibam onde você está e saibam qual que é a sua profissão para que eles possam te procurar. Né? Aham. A advocacia hoje em dia tá diferente por causa disso. Antes a gente fechava-se no escritório, montava um escritório físico, fechava ali, ficava esperando o cliente vir. Né? Hoje em dia, com a tecnologia, com o Instagram, que é uma porta assim, incrível de clientes, Facebook, é importante você estar ali, né, na plataforma digital, demonstrando o que você faz, Uhum. com claramente qual que é a sua atuação para que você consiga clientes ali também. Então, para mim, resiliência, comunicação e network. É o diferencial e vai fazer com que a pessoa saia ali daquele zero, de uma situação muito aquém do que ela deseja para uma situação positiva de sucesso. E o sucesso é muito relativo. Mas para Aham. mim, o sucesso é ter um poder de escolha. Às vezes você escolhe até o seu cliente. Eu quero atuar só na área de construção civil. Então eu quero clientes somente na área de construção civil. Ou nem sempre, não é para todos. Mas tem Aham. pessoas que vão achar que é ter uma diversidade de clientes aí também. Não deixa de ser sucesso. Pois é, falando em empreendedorismo, é isso aí mesmo. A questão do network é muito forte, né? Precisa ter esse network. E muita gente ainda está naquele, né, fechadinho, empreendendo sozinha, o que é lógico, né? A gente não vai desmerecer, mas uma hora precisa ter essa visão de crescimento, né? Igual você Exatamente. falou, é importante esse network, precisa estar com pessoas. Porque eu vejo muito assim falar no Instagram, né? Pessoas compram de pessoas. Então você está focado em sempre vender para as pessoas, mas na verdade você precisa se relacionar com elas também, Com não é? certeza. Uhum. E deixa eu te perguntar aqui agora falando em divulgação, né? Como que é a divulgação do seu trabalho, do seu curso? Como que é? Eu sei que você está nas redes sociais, está no Instagram. Mas aonde mais a gente pode encontrar vocês? Atualmente, É. só no meio digital. A divulgação do meu trabalho é basicamente no Instagram. E eu oriento também que pessoas que queiram atuar façam isso no Instagram. Porque você não precisa ter cliente só aqui na sua cidade. Você pode ter cliente em qualquer região do Brasil. Então ali você tem um leque de oportunidades assim inacreditável, que é importante de ser explorada.
né? Então, atualmente, eu me dedico exclusivamente na divulgação digital. Digital. O que mais que eu ia te falar? Essa questão do home office, né? Então, o seu curso, no caso, são turmas fechadas? Sim, na verdade eu tenho um curso no Hotmart aberto, tem uma quantidade limitada de alunos, né, que possam se inscrever, mas a mentoria não, é de acordo com a minha agenda, né? A pessoa entra em contato, eu vejo se eu consigo conciliar aquele atendimento, que obviamente eu quero que seja um atendimento muito bom, um atendimento que realmente traga para ele o conhecimento necessário para ele atuar sozinho daqui de um tempo. Então, eu sempre concilio isso com minha agenda, a questão da mentoria. A questão do curso, para a pessoa aprender, né, o método INLA e também conseguir vender para o governo sozinho, tá? Já está aberto, com turmas abertas no Hotmart. Tem um link lá na minha bio. O nome do curso é Como Fechar Contratos Milionários. Maravilhoso! Não tinha outro nome melhor, porque eu não quero que a pessoa simplesmente venda para o governo. Eu quero que ela tenha a oportunidade de fechar negócios, fechar contratos milionários. Então, por isso que a gente escolheu esse nome. A gente quer que a pessoa realmente entre, aprenda e daqui a um tempo fala, Marleide, estou fechando meu primeiro contrato milionário. Porque é isso que eu espero, é sucesso. Tanto sucesso que eu tenho, que eu tive, que eu trouxe para algumas empresas que eu prestei consultoria, eu quero que a pessoa consiga também alcançar aquele resultado. Eu até vi, eu fiquei impressionada. Eu dei uma olhadinha lá no seu Instagram, os números, né? Bem expressivos. Exatamente. Gente. Olha, depois vocês entrem lá e dêem uma olhada. A gente tem muito conteúdo já, né? Tem bastante conteúdo. Pois é, então fala um pouquinho mais pra gente aí do curso mesmo, né? Como é que... Por exemplo, vamos lá, eu tô com essa dúvida aqui, né, já tem um tempinho. Eu cheguei hoje, eu quero empreender, eu vou buscar o seu curso. Em quanto tempo eu vou estar me sentindo preparada para esse mercado? Olha, o tempo é muito relativo, porque vai depender muito do profissional. Eu preciso saber se, por exemplo, você tem uma empresa, se não tem, como que você vai fazer a sua atuação. Se você vai empreender, prestar consultoria para outras empresas, ou se você vai com sua empresa vender para o governo. Mas eu acredito que em 90 dias você já consiga participar de um processo licitatório e consiga também resultados. Começar, obviamente, com processos com menores valores, como dispensas, cotações eletrônicas, e com o tempo você consiga progredir para licitações maiores. Tá? Então, é bem relativo, mas é possível que em 90 dias você já esteja pronto, preparado para vender. O importante é saber que também, para você vender para o governo, você não precisa ter um capital de giro muito grande. Porque quando você abre uma empresa, qual que é a sua preocupação? Ter dinheiro para manter aquela empresa. Com certeza. Né? Para vender para o governo, não precisa de um investimento muito grande, porque ela não obriga você a ter estoque. Você não precisa ter estoque, você não precisa ter uma equipe de marketing, você não precisa ter um RH, dependendo, obviamente, da prestação de serviço, tá? Então, você tem muitas economias e ainda existe a possibilidade de você fazer o adiantamento de 70% do valor do seu contrato. Isso, assim, muito pouca gente conhece e sabe como fazer, mas é possível você participar, ganhei o contrato, assinei. Vou lá, peço um adiantamento de 70%, você recebe o adiantamento para prestar o seu serviço, para entregar o produto. E a questão do estoque é porque você não precisa ter um estoque de água. Você pode, obviamente, ter o fornecedor, tem o fornecedor X que vai me vender a tanto. Vendeu para o governo? Não é imediato. Só se for uma questão de menor quantidade, né? Aí tem um prazo, mas é um prazo menor. Mas às vezes é a prazo de 30 dias. Você consegue, sem ter dinheiro em caixa, comprar o produto e fornecer para o governo, sem ter estoque. Então, assim, eu sempre falo que as vantagens de participar de um processo licitatório e vender para o governo é muito maior do que você se aventurar num negócio B2B, né? Então, tem facilidades, obviamente tem a parte técnica, que é importante você ter conhecimento, mas a parte prática de como modular aquele negócio, você vai aprender tudo no meu curso também, mas é bem diferente de uma empresa privada comum, né? Você vai estar preparando para vender para o governo, que você não precisa ter estoque, não precisa ter várias outras coisas que se você fosse vender para um cliente final, você precisaria. Então, esse é o diferencial do curso. Parte técnica e parte prática. E preparar, formular um negócio realmente lucrativo. E essa parte de não ter estoque eu acho fantástico. Pois é. Eu trabalhei um tempo dessa forma, né? Tanto com maquiagens, né? Quando eu comecei a empreender, então eu vendia produtos físicos, maquiagem,
as próprias roupas de academia, né? Quem me conhece sabe que eu trabalhei com isso. Então, assim, a questão do estoque, às vezes, trava, né, a pessoa, porque você está preocupado em ter um local, né, para guardar, para armazenar. Exatamente. Então, isso aí eu acredito que facilita muito. Facilita, né? Facilita muito. Você consegue ter contratos realmente expressivos, com retorno financeiro expressivo, porque às vezes não é só o contrato, aquilo ali precisa ter lucro, né, para você manter seu negócio, enfim. Você precisa ter um retorno financeiro. E no contrato, na venda para o governo, você consegue manter todo esse custo, ter lucro e ainda você ter facilidade de não precisar necessariamente ter um estoque. Ou não precisar ter investimento para captação de cliente, para marketing, que são setores que hoje em dia são necessários para uma empresa comum, mas para uma empresa que vai vender para o governo é dispensável. Você não precisa de uma equipe comercial. Você não precisa captar cliente. O cliente está ali falando, olha, eu quero vender, quero contratar. E às vezes... eu acho isso impressionante. Existem cerca de 12 a 15% de licitações que são fracassadas ou desertas. Quer dizer que não encontrou fornecedor querendo vender ou prestar Sério? Muito, muito. Às vezes acontece de participar 10 empresas, todas são inabilitadas por erro de documentação. Então, existem, assim, oportunidades todos os dias. Em média, todos os dias são pelo menos 1.000 editais novos que você encontra no portal de licitações, né, público, ou em outros portais. Então, todo dia tem oportunidade. Tem oportunidade aqui, como em outros estados, enfim. É oportunidade para quem quer vender para o governo. E, obviamente, tem que saber procurar, tem que saber analisar o edital, mas está ali, né, procurando alguém para fornecer. E no mercado comum, você precisa procurar, ficar ali na porta chamando cliente. Pensa na agora, facilidade. mais do que nunca, porque a concorrência hoje em dia, muito acredito grande, que é gigantesca, né? Exatamente. E principalmente agora com o virtual, né? E as pessoas fazem muita confusão. Estão no online, no físico, e aí acabam se atrapalhando, né? Exatamente, né? Porque o físico, às vezes, tem que ter aquele estoque, o online já não precisa tanto, então, né, acaba realmente fazendo essa confusão, né? Algumas pessoas já relataram isso para mim. Mas eu achei fantástico esse negócio. Vamos empreender nessa área. Ó, o meu olho tá brilhando aqui. Verdade. Tô aprendendo muito. Espero que vocês estejam tomando nota de todas as dicas aí, gente. Eu vi você falando aquela questão de receber 70%, né, do valor. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Quando a gente participa de um processo seletório para o governo, existem alguns órgãos que, obviamente, eles têm que permitir, mas você consegue fazer um adiantamento daquele valor para você prestar o serviço. Olha que maravilha, né? Porque quando a gente fala, ganhei o processo, ganhei uma licitação, às vezes ele pensa, como que eu vou fornecer aquilo se eu não tenho dinheiro para comprar o produto? Mas eles trazem essa facilidade, inclusive, para facilitar para os pequenos empreendedores, né? Porque quem vai precisar disso? O pequeno empreendedor, né? Com certeza. Então, essa facilidade tem nos processos. Você tem que entrar no portal, ver se aquele governo, se aquele órgão está habilitado a fazer o adiantamento e solicitar. É um processo bem simples, inclusive rápido. Você consegue adiantar rápido para conseguir, obviamente, prestar o serviço no prazo que foi determinado no contrato. É ótimo. Se eu falar a palavra simples, eu estava aqui com isso na cabeça. Você falando, parece que é tudo tão simples. Mas só que a gente sabe que é simples, mais ou menos, né? Assim. Mas qual que é a maior dificuldade das pessoas que procuram vocês, né? Deve ter um padrão, assim. Para mim, o padrão mais comum é a pessoa que tem preguiça de ler o edital. Porque o edital tem, em média, 20 páginas ou mais. Mas olha só, como eu faço isso muito anos, eu inclusive já fiz editais e tal, eu consigo te demonstrar, eu preciso ler o edital todo, tá? Isso é bem importante. Mas foca nisso, nisso e nisso. Que é o que vai fazer a diferença. Então, às vezes, você consegue facilitar e diminuir seu tempo para ler aquele edital todo. Sempre oriento. Leia. Que pode ter pegadinhas, mas é importante você saber exatamente isso. Fala isso diretamente olhando aí para essa câmera, fala aí com essa mulherada. Olha só, no curso vocês vão aprender a analisar o edital de uma maneira técnica, fazendo com que você não precise ler 100 páginas, né, 100 e poucas páginas de um edital. Você vai focar no que realmente interessa, saber o objeto, saber a qualificação,
os documentos de habilitação técnicas necessários para você ganhar aquele processo. E isso você vai aprender, assim, minuciosamente no meu curso. Como fechar contratos milionários com vendas ao governo. O nome do curso já é tudo. Adoro, eu adoro. Eu também, viu? Chama bem atenção, chama bastante atenção. E é igual eu te falei, assim, é incrível porque você falando parece que é simples, né? Dá vontade da gente fazer, sabia? Sim, mas é simples, porque eu vou... tudo que eu demorei um tempão para aprender, eu tô demonstrando de uma maneira simples. Porque eu sei que eu não tô falando somente com advogados, entende? Uhum. Quando eu falo com advogados, eu posso falar de uma maneira muito técnica, mas não é esse o objetivo. O objetivo é formar pessoas para que consigam vender para o governo, consigam pegar um edital, compreender ele e participar de um processo licitatório. E eu não vou mentir, realmente. É por isso que eu acho que eu tô achando tão simples, porque eu acho que eu esperava, a minha expectativa, eu não sei, as meninas, as empreendedoras que estão nos vendo, a minha expectativa era essa, que você chegasse e fosse falando uns termos que talvez eu tivesse que pedir para você explicar. E tá fluindo assim, porque realmente você faz parecer simples. Esse é o objetivo principal. Eu estou amando isso. E aí, igual eu falei, faz a gente ter vontade de entrar, porque é uma coisa nova, assim. Pelo menos para mim é novo. Apesar que você falou que já tem, né? Eu tenho 15 anos. 15 anos que tá. Mas para mim é muito novo. Eu realmente não conhecia. E eu tenho certeza que muita gente que vai nos assistir e vai se surpreender. Como eu disse, cerca de somente 3% de empresas participam de processo licitatório. Então, a gente tem 97% de empresas aí que não aproveitam essa oportunidade, né? Então, é importante que mais empresas participem para ter mais chance de ganhar, né? É uma oportunidade de negócio, é uma oportunidade de negócio muito vantajoso. Se você pensar que você ali tá claro o seu lucro, às vezes você, quando você abre uma empresa, você vende ou presta um serviço com valor muito abaixo porque você precisa do cliente. Lá no governo, ele vai lançar um edital e vai falar, olha, um exemplo, tá? Vou pagar 10 mil reais por mês de consultoria tributária, um exemplo. Então, ele tá falando quanto ele vai pagar. Prestação de serviço. Prestação de serviço. Ou de produto. Vai falar, eu quero pagar nesse copo até R$1. Mas, assim, esse exemplo que você deu é muito bom, porque é prestação de serviço. Eu também tenho certeza que muita gente não tem essa visão de prestar serviço. Né? Exatamente. Principalmente nessa área de consultoria. De consultoria, sim. Sempre tem editais. E, assim, você presta... Já aconteceu com o cliente meu, Marleide, eu presto serviço de 3 mil por mês. Ele lançou um edital lá que fala que paga até 10. Vai ter outros concorrentes? Vai ter outros concorrentes. Mas imagina você disputar com mais 2 empresas e conseguir fechar 7. Dobro do que você normalmente venderia. Porque ali já está prevendo que você vai ter custo de deslocamento, vai ter custo de impostos. E quando você fala para o cliente, a minha consultoria é 3 mil reais por mês, já assusta. Mas o governo não. Porque ele compreende que aqueles não é só 3 mil reais. Tem uns impostos embutidos. Então, por isso que eu sempre falo que às vezes você tá ali naquele mundinho fechado, vendendo para o privado, com valor muito apertado, quase sem lucro, porque você não viu que existem outros mercados que pagam bem, né? Então, como eu disse, é só procurar a oportunidade, procurar nos lugares certos. Porque tem o Sebrae, por exemplo, que tem uma gama de oportunidade de consultoria assim, inacreditável. E às vezes a pessoa não conhece aquele mercado. Então, é importante você procurar. Existem vários profissionais que fazem o que eu faço, que é ensinar a vender para o governo, mas e cada um com sua peculiaridade. O meu diferencial é que eu quero ensinar a parte técnica e a parte prática de uma maneira muito fácil, de uma maneira mais simples. Porque vai ter editais de grande complexidade, de alta performance, mas também vai ter oportunidade para aqueles pequenos, para quem está começando, para quem realmente ainda está buscando ali o caminho para empreender. Então, é o que eu quero. Eu quero disseminar esse conhecimento para facilitar a venda para o governo, que é um mercado muito fechado, é muito mitificado, né? Às vezes a pessoa deixa de participar porque não sabe, acha que não vai dar certo. Mas é possível participar, é possível, assim, para todas as empresas, para até pessoas físicas participar do processo licitatório e realmente conseguir um contrato. E você acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer a respeito da visão, né? Talvez as pessoas não procurem tanto por falta dessa visão. Exatamente. Que a gente sabe, é uma visão de futuro, né? Porque ela também pode visar prestar um serviço.
né? Ela tem que se ver ali naquele meio, crescendo principalmente. Você concorda? Com certeza, né? Você participou de um processo, você viu que aquilo é uma oportunidade, a tendência é só crescer. É você ampliar o seu produto, é você modificar, inclusive porque existem licitações de análise técnica. Às vezes você tem um produto, mas ele não é tecnicamente viável. Mas você consegue modular ele adequando de acordo com a necessidade do edital. O edital vai falar o que ele quer. O edital vai falar, eu quero esse copo azul. Você vai adaptar o que ele está pedindo. Você não vai fornecer o amarelo. Entende? Então, são questões que você vai conseguir aprender no curso, obviamente, decorrer da sua prestação de serviço, da sua vivência aí com a vendas ao governo. Eu achei interessante, sabe o quê? É tudo que a gente fala quando a gente atende 1 a 1, que é, precisa ler, precisa se informar, precisa estudar o seu negócio, precisa planejar, precisa se organizar. Tudo precisa também. Então, com certeza. Não tem para onde correr, né? Vai precisar dessas habilidades e é bacana já ir desenvolvendo. Porque, igual você falou, o edital, além dele ser grande, é uma coisa totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? É uma linguagem diferente ali. Então, eu achei isso também muito interessante. São hábitos de sucesso que muitas vezes as pessoas procrastinam, não, elas não dão tanta importância, mas olha como vai fazer toda a diferença num processo desse. Com certeza, é o diferencial, né, de um profissional. Ele saber os caminhos, porque parece simples, mas é o que vai fazer diferença na atuação em si. Ler, ouvir, né? Então é importante a gente ter essa compreensão que são fases importantes de qualquer processo de sucesso. É isso mesmo, em qualquer processo. Isso é importante as pessoas terem essa noção, né? Como eu falei, é novo, é diferente, mas as habilidades são as mesmas, precisam ser desenvolvidas, né? Para que na hora de migrar se torne um pouquinho mais fácil, mais suave, vamos falar assim, né? Essa migração. Mas eu achei muito interessante. E essa parte de prestação de serviço, eu vi você falando aí do Sebrae, por exemplo. Eu fiquei sabendo há pouco tempo essa questão e achei o máximo. Aí hoje, sabendo do leque que se estende muito mais, então assim, por isso que eu fiquei tão impressionada, porque eu falei, gente, como você falou, é um mundinho, né, que precisa ser expandido. E eu queria saber de você, assim, como que você faz, digamos aqui que a gente não estivesse tendo essa conversa aqui, e aí eu estou falando com você, para que eu brilhe realmente os olhos, para que eu realmente tenha essa visão, né, despertada, né? O que você falaria assim, para mim? Para realmente eu me interessar em fazer de uma forma diferente. Porque também é difícil essa mudança, né? Você concorda? Mudar é difícil, né? Concordo. Mas no primeiro momento, eu acho que toda mudança drástica demais traz um pouquinho de medo, de receio. Então, no primeiro momento, concilie com a atividade que você está desenvolvendo. Se você já presta consultoria particular, vai aos poucos incluindo no seu dia a dia, no seu leque ali de oportunidades, de serviços, a venda para o governo. Aos poucos, você vai vendo qual dos mercados é mais vantajoso e eu acredito, assim, 100% que com o tempo você vai vender só para o governo ou vai prestar consultoria só para o governo. Porque é diferente. É um ponto importante porque que eu fiz essa pergunta, porque principalmente a pequena, né, a pequena empreendedora, a cabeça... Exatamente. Ela vai ver esse podcast, ela vai começar a ter um monte de ideia. É isso aí. Então, assim, a gente atuar só no mercado privado não é um problema, muito pelo contrário. Mas a gente tem uma oportunidade aí, todos os dias, de fechar contratos até com prazo mais longo, com resultados melhores quando trata-se de vendas para o governo. Então, a primeira coisa, conheça, pode continuar aí atuando do seu jeitinho, mas começa a estudar os editais, ver as oportunidades, que eu tenho certeza que com o tempo você vai estar atuando nos dois mercados e vai entender para vendas ao governo, porque é uma oportunidade muito grande. Eu te falo isso como uma pessoa que prestou consultoria por muito tempo. Então, eu fiz empresas aí ganhar muito dinheiro, de verdade. E eu percebi que é importante disseminar esse conhecimento, ensinar mais pessoas a atuar na área de vendas para o governo, porque é um mercado muito fechado. As empresas que prestam consultoria para o governo só prestam consultoria para o governo, porque outras empresas que prestam serviço não podem começar,
Porque às vezes ela falta esse pouco de esse conhecimento e de saber que existe essa oportunidade. Então, o meu intuito também é divulgar essa informação, trazer oportunidades, demonstrar que é possível, que existem outros meios. Tem muita empresa aí quase, né, fechando as portas porque o seu cliente não paga, porque tem atraso, tem demora. E no governo não tem ali a data, prestou o serviço, emitiu a nota fiscal, em alguns casos 10 dias você já recebe. Tem uns casos que você não emite contrato, é só a nota de empenho. Então, prestou o serviço, entregou o produto, você recebe. Então, é muito mais rápido o retorno também. Né? Então, você às vezes consegue conciliar os dois e manter o seu negócio próspero com a venda para o governo. Então, para mim, é divulgar conhecimento, todo mundo saber, aprender e poder ter poder escolher. Eu quero atuar só com isso, ou não quero, ou eu vendi para o governo, não é bem isso que eu quero. Mas, para mim, o sucesso está muito nisso. Poder escolher o que quer fazer. Né? E ter resultado, ter contratos milionários. Que é o mais importante. Realmente, viu? E é como você falou, né? São tempos difíceis, né? Lógico que muita gente se deu muito bem na pandemia, mas teve aquela pessoa que precisou parar, precisou de um tempo para se adaptar novamente, está voltando, né? Então, para essa pessoa, o que você diria para ela? Tipo assim, para animar realmente. Talvez ela até pensou em voltar a empreender, mas está muito perdida. E aí, de repente, um direcionamento desse, né? Exatamente. Bom, eu diria para essa pessoa que ela não pode desistir, porque o sucesso depende só dela. E eu tô trazendo mais uma oportunidade. Se tudo que ela tentou não deu certo, eu tenho certeza, eu acredito muito que atuar nesse mercado de vendas para o governo vai trazer o resultado que ela espera. Vai depender somente de uma pessoa. Ela própria. Ela mesma, né? Sentar, analisar os editais, ver. Todos os dias tem muitas oportunidades, não é possível que nenhuma delas vai encaixar um perfil, né? Tanto de produto quanto de prestação de serviço. Então, não desista. Conheça novas oportunidades, né? E vendas para o governo é uma oportunidade muito vantajosa. É importante que ela conheça, que ela saiba onde procurar, mas ela procure o resultado que ela espera, né? Isso é o que eu diria para essa pessoa. Eu acho que depende só dela. Talvez ela não tenha procurado os lugares certos, mas a venda para o governo pode ser uma saída aí inacreditável para ela, vai ser um divisor de águas, uma virada de chave. Eu tenho certeza que com o tempo ela vai falar, por que eu não pensei nisso antes? Né? Por que eu fiquei estagnada com medo, né? Que às vezes o medo limita a gente. E realmente não é fácil, eu não tô falando que vai ser fácil, eu estou falando que eu vou te ajudar a traçar esse caminho aí de uma maneira muito mais tranquila. Pegar na mão, né, e conduzir, né? Porque você já sabe, né, o caminho. Exatamente. Isso é muito importante. Então, já falamos também que eu ia falar da importância do mentor, nós já falamos disso. E assim, infelizmente, nós estamos chegando ao final aí do nosso podcast. Que triste, eu gostei tanto dessa oportunidade. Muito bom estar aqui com você, Duda, mas o espaço é seu, fica à vontade. Quer falar mais? Então, foi um prazer também, né, doutora, conhecer mais sobre essa área. Eu realmente fiquei, assim, impactada. Acredito também que as empreendedoras também que vão assistir vão ficar impactadas, porque são oportunidades realmente que a gente não tem conhecimento. E olha que eu leio muito, e olha que eu gosto de novidades, estou sempre buscando, e eu realmente não tinha esse conhecimento. Então, eu acredito que muita gente não tem, muita gente precisa saber. Como você falou, né? É muito importante isso que você está fazendo. Que bom. E assim, recadinho final, né? Deixar uma inspiração aí para essas mulheres, né? Pode falar diretamente aí, olhando para a câmera, para que elas, né, se sintam aí acolhidas, deixando um recadinho final aí para as nossas empreendedoras, para inspirar essas mulheres aí a irem adiante, irem além, não desistirem, né? Bom, o que eu quero dizer é que eu mudei minha vida vendendo para o governo, prestando serviço nessa área de licitações e contratos. Então, é possível você também mudar a sua realidade, mudar o seu meio vendendo para o governo. No meu Instagram, doutora Marlene Ponta Anatólia, você consegue todo o conhecimento necessário e também o link para participar do curso Como Fechar Contratos Milionários e mudar a sua realidade. Traçar uma trajetória aí de sucesso, de fato,
com contratos realmente vantajosos, com contratos realmente lucrativos, e eu vou ensinar todo o caminho, tanto na parte prática quanto na parte técnica, demonstrando como é possível modular e formular um negócio realmente bastante lucrativo. Contratos milionários. Contratos milionários. Amei isso. E amei também te conhecer, amei saber mais da sua história, do seu trabalho. E lógico que eu vou querer saber mais ainda depois, né? Uhum. E fala aí também as suas redes sociais, né? Mais uma vez, para que as meninas aí anotem. Quem ainda não anotou, né? Já toma nota aí. E aonde elas te encontram, né? Passa todo aí para que as pessoas realmente não percam, né, contato com você e passem a te procurar, queiram saber mais aí do seu curso, do seu método. Bom. Certo. O Instagram é doutoramarleide.anatólia. Lá tem o link do site, né, do Instituto Nacional de Licitações Anatólia e também o link do curso. Vocês podem me encontrar nessa rede social, mas manda direct, eu sempre respondo pessoalmente. Eu sempre gosto muito de conversar e trocar experiências com quem está procurando empreender nessa área. Eu realmente gosto muito de falar sobre o meu projeto, sobre licitações, porque depois que teve a alteração da Lei 866/14.133, que vai entrar em vigor em abril de 2023, tornou-se muito mais importante, porque não é somente conhecer a 866, a 866 vai ficar para trás, é importante se atualizar, é importante saber como vender para o governo nessa nova visão aí que vai entrar definitivamente em vigor a partir de abril de 2023. Então, eu estou na rede social, no Instagram, lanço sempre posts direcionados com dicas e informações importantes na área de licitações e também já ensinando um pouco como fazer para atuar nesse mercado. Então, você tem interesse de vender para o governo, empreender nessa área, me procure no Instagram que eu estarei lá pronto para orientá-los. É isso. Maravilha! Gente, então é isso. Chegamos ao final aí do nosso episódio, tá? Como eu falei, espero que vocês tenham tomado aí nota de tudo, porque, assim, é maravilhoso. Oportunidade, gente. Não perca, tá bom? E se inscrevam aí no canal, tá bom? Ativem o sininho para vocês serem notificados toda vez que tiver vídeo novo aí, para vocês acompanharem os nossos episódios também, tá? Compartilhem, tá, com mais pessoas, levem esse conhecimento para frente, tá? Eu sempre falo que você compartilhar conhecimento é uma demonstração aí de amor ao próximo, então compartilhe, comente bastante aí, tá? Gente, e só para lembrar que nós temos um patrocínio maravilhoso aqui nesse episódio da Vanessa Loura. A Vanessa Loura, que é a fundadora da empresa Vanessa Loura Marketing Olfativo. Então, gente, ela trabalha aí com desenvolvimento de identidade olfativa, né? Fragrâncias exclusivas aí para marcas, lojas, empresas e eventos. Como ela falou, ela gera emoção, né? Para que você tenha mais resultado aí e as pessoas lembrem de você e da sua marca, tá bom? E também conheça aí o Clube Mais Mulher, tá? Vai lá no perfil do Clube Mais Mulher, não deixe de passar lá, porque nós também oferecemos muitas coisas boas aí para que vocês incrementem aí na sua jornada de sucesso, ok? Duda Rovê aqui com vocês, até o próximo episódio. Tchau, tchau.